O dom da vida, o mistério da morte, a experiência do sagrado. Desde os primórdios da vida, a religião acompanha um homem em sua busca constante de si mesmo. Antigos profetas e mitos ancestrais, rituais e símbolos, sacerdotes e fiéis. Entre os lugares sagrados e tradições milenares, esta é uma viagem através das principais religiões, os cultos e as filosofias espirituais do mundo. Até o descobrimento do antigo bem que se esconde nas raízes da fé. O martírio e o testemunho de Pedro foram um ponto de partida da Igreja Católica, o ramo principal do cristianismo. Atualmente, esta comunidade guiada pelo Santo Padre é formada por cerca de milhões de fiéis espalhados por todo o mundo. Mas quem foi Jesus? Que efeito seu amor produziu nos homens? Durante o governo de César Augusto, a Palestina era uma província pertencente ao Império Romano. Uma jovem judia virgem chamada Maria, que era a noiva prometida de José, da estirpe do rei Davi, recebeu a visita do anjo Gabriel, que anunciou que ela conceberia um filho que seria engendrado pelo Espírito Santo. Ele deveria chamar-se Jesus, o Messias, e seria aquele que salvaria seu povo de todos os pecados. Maria aceitou com alegria um homem. Deu luz a Jesus. Junto com José, o criaram em Nazaré, até que ele completasse 30 anos, quando começou a dar o testemunho da mensagem de Deus sobre seu amor incondicional pelos seus filhos, através de suas parábolas. Do Deus, um reino a serviço ao próximo, misericórdia de humanidade e pobreza de espírito. Durante aquele período, um grupo de discípulos começou a se aproximar do Mestre, acompanhando-o em seu caminho enquanto pregava e realizava curas milagrosas entre o povo. Jesus instituiu o que se chama de colégio apostólico. 12 pessoas, as quais ensinou particularmente durante toda a sua vida. Dentre os 12, o Evangelho ressalta claramente a figura de Pedro como chefe desse grupo, que de fato vem sempre lembrado em primeiro lugar. O anúncio da Boa Nova atraiu sobre Jesus a suspeita e o ódio, tanto dos sacerdotes como dos fariseus, Deus, a qual se deve temer e venerar através do respeito à lei. Tendo sido abandonado inclusive por seus discípulos, Cristo foi capturado por causa da traição de um dos 12, Judas. Foi julgado e logo crucificado no Gólgota. Jesus morreu invocando ao Pai e pedindo que perdoasse aos seus algozes enquanto o céu escurecia e um terremoto sacudia a terra. As Escrituras se cumpriram quando, depois de 3 dias, o sepulcro onde seu corpo havia sido depositado foi encontrado vazio. Jesus havia ressuscitado. Nesse momento, os discípulos estavam desalentados, convencidos ainda de que o Filho de Deus devia ter sido um guerreiro invencível, cheio de glória e que devia ter libertado seu povo da servidão. Deve ter sido um momento terrível quando os apóstolos compreenderam que Jesus, em quem acreditavam, havia aparentemente falhado e tinha sido crucificado. Jesus não foi o derrotado, mas sim o vencedor, com uma força até a cruz, até dar a vida. E este é o momento máximo da presença de Deus na história em forma de amor.
Cristo apareceu diante dos apóstolos durante 40 dias depois de sua crucificação, dando assim a enésima prova de sua vitória sobre a morte. Antes de ascender ao céu e retornar à casa do Pai, Jesus encarregou a seus discípulos a missão de continuar com sua obra de anunciar e testemunhar o Evangelho. Dentre eles, o Messias elegeu Pedro como a pedra sobre a qual edificaria a sua igreja, apesar deste ter renegado o Filho de Deus durante sua captura. Aquele foi o nascimento da forma de cristianismo conhecida como catolicismo. Podemos dizer que o cristianismo é católico, quer dizer universal. A palavra católico é dada em todas as raças. Creio que a angústia deve ter o acompanhado durante toda a vida, porque Pedro deve ter sofrido muitíssimo ao pensar que havia renegado a Jesus. Mas naquele simples olhar, não só reconheceu que a potência de Deus é a potência do amor, e também a aplicou a si mesmo. Se Deus é amor, então estará disposto a perdoar-me, e acreditou no amor de Deus. Pedro começou a difundir a mensagem de Cristo, batizando e realizando. Logo, encarcerado em Jerusalém, conseguiu se libertar e foi para Roma, o centro do Império Romano. Lá, em segredo, juntamente com São Paulo, organizou as primeiras comunidades cristãs e deu testemunho de sua fé no Senhor através do martírio. Durante a perseguição de Nero, entre os anos 64 e 67, foi assassinado o chefe dessa pequena comunidade nascente. Pedro, então, em Roma, sobre o Monte Vaticano, foi crucificado. E antigos testemunhos relatam, inclusive, que ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentia digno de ser crucificado como mestre. As mais do da vida. Pobre, uma pessoa humilde, pescador, mas cheio de ímpeto. Possuidor de uma não era uma pagã, corria aos cultos das diversas religiões. E a Pedro se atribui o mérito de ter conseguido unificá-los, de criar, a partir de tantos cultos, um culto único, de lhe dar um sentido e, sobretudo, dar consciência ao homem daquela época, uma nova consciência. A cargo da Igreja há mais de 20 séculos encontra-se o Papa, no alto de uma hierarquia sucessória. Os bispos são considerados como os herdeiros dos apóstolos e são os encarregados de governar as dioceses espalhadas por todo o mundo, auxiliados pelos sacerdotes e diáconos. O Santo Padre é o sucessor de Pedro, porque era a vontade do próprio Jesus Cristo, quando entregou a Pedro as chaves da igreja e como ponto de referência à nossa santidade, o Papa. A estrutura hierárquica, podemos dizer que é o modo que permite à igreja ser independente em relação ao poder temporal, enquanto que a igreja não precisa deles para custear seu funcionamento. A paixão, morte e ressurreição de Cristo confirmam a verdade fundamental da fé cristã. Jesus morreu por amor ao mundo. Somente através de seu sofrimento e tendo tomado a si todos os pecados dos homens, foi possível reconciliar-se com o Pai Celestial. Através do mal o bem, com mais violência, ele o fez amando a humanidade até o fim. Deus Pai ensinou sua fidelidade misericordiosa ainda mais potente do que a própria morte. Durante a ressurreição, Jesus foi chamado até uma nova vida. Veneramos uma tumba vazia. Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos por seu próprio poder e com isso demonstrou que era Deus. Então, nós sabemos que a revelação vem de Deus.
A Páscoa é quando nós celebramos o evento mais importante da história, que nós cristãos sabemos que é a ressurreição de Cristo. Naqueles tempos, a morte era considerada pelos crentes como uma transição para uma nova dimensão, uma visão perpétua de Deus e a ressurreição do corpo no final dos tempos, e julgaria o mundo do juízo universal. Todos nós vamos morrer. Não se pode escapar do fato de que a morte é parte de toda a experiência humana. Ela significa uma dor, mas que nunca é a final. Há sempre uma porta aberta para uma nova realidade. Inclusive, com alegria, podemos enfrentar a perspectiva da morte. Quando será a segunda vinda de Jesus, Deus reservou a seu poder. E nos convida, nós, seres humanos, a estar vigilantes, ou seja, a viver bem nossas vidas, sabendo que a qualquer momento poderemos nos apresentar diante de Deus e devemos estar preparados. Durante a morte, a alma imortal separa-se do corpo para logo ser julgada imediatamente. Dependendo da qualidade de vida terrena que teve, é possível a beatificação do purgatório ou a condenação no inferno. Deus deseja a salvação para cada homem e oferece sempre seu perdão sem intenção de impor seu amor misericordioso. A liberdade é o grande presente que Ele deu aos homens. Essa liberdade nos permite amar a Deus como queremos e buscá-lo, inclusive evitando as coisas que nos afastam de Deus. E se às vezes não o fazemos, é porque nos deixamos levar por tendências menos boas. Então aí, a parte de Deus é justo e tem de castigar o mal. Mas, sem dúvida alguma, Deus é, sobretudo, misericordioso. Durante a vida nos dá inúmeras oportunidades de nos voltarmos até Ele. O texto sagrado da Igreja é a Bíblia cristã, composta pelo Antigo e Novo Testamento. O primeiro é constituído essencialmente pelas escrituras herdadas da tradição judaica. E o segundo, por sua vez, é composto por escritos sobre a vida e a mensagem de Cristo, dentre os quais se destacam os 4 evangelhos dos apóstolos Marcos, Mateus, Lucas e João. A figura de Jesus Cristo encontra-se precisamente no centro desses 2 mundos, o mundo antigo e o mundo novo, coroando o antigo e depois começando com o novo. A interpretação da Bíblia é um processo contínuo, entre outras coisas, porque o Espírito Santo está vivo na Igreja, ilumina os fiéis e, portanto, ajuda a interpretá-la ainda hoje. Roma é o centro espiritual e organizador da Igreja Católica. De fato, a Santa Sé, localizada no Vaticano, é o lugar onde residem tanto o Santo Padre quanto o Colégio Cardinalício. São Pedro é o local onde Pedro derramou seu sangue. E desde o início contamos com o testemunho de um pequeno nicho funerário construído ao redor de 145-150 depois de Cristo, que indicava o local da sepultura do apóstolo dentro de uma sepultura pagã. E até hoje aquele pequeno nicho permanece intacto. Aquela tumba se converteu no ponto, poderíamos dizer, no eixo ao redor do qual se desenvolveu toda a construção da Basílica de São Pedro. Paulo foi martirizado ao sul da cidade, não muito longe de onde hoje em dia se situa a Basílica de São Paulo. E seu corpo foi trazido até um cemitério próximo ao rio Tibre, sendo aí enterrado em uma tumba simples. Cerca de uns 300 anos depois, foi construída a primeira basílica, graças à luta do imperador Constantino, que incentivou a tolerância e assim fomentou o cristianismo.
O imperador Constantino até então havia sido perseguido quando ele construiu a primeira basílica, que era bastante pequena, tendo permanecido pequena por uns 80 anos. Devido à grande quantidade de pessoas que haviam se convertido ao cristianismo, ela foi demolida e se construiu uma segunda basílica. Era enorme, devido a um incêndio ocorrido sendo substituída pela atual. Assim, a basílica está aqui por cerca de 1.700 anos e sempre tem sido um lugar de peregrinação para os cristãos, devido à importância de Paulo dentro da tradição cristã. Além de Roma, os locais relacionados com a vida de Jesus constituem as principais metas de peregrinação para milhares de fiéis. Jerusalém é como o ponto central, um ponto de chegada. Mas, em certo sentido, também é um ponto de partida da fé cristã. O Monte Sião, o primeiro lar dos cristãos. O Santo Sepulcro, atualmente coroado por uma basílica que de fato se remonta às épocas medievais. O Horto das Oliveiras, os cristãos vão até esse lugar para orar e, sobretudo, para recordar a traição sofrida por Cristo. E temos a cidade de Magdala, às margens do Lago da Galileia. Era uma das principais. E Madalena, uma das seguidoras de Jesus em sua pregação, que o seguiu até Jerusalém, era originária dessa cidade. Logo ao ser escolhido por Jesus Cristo como a pedra sobre a qual edificaria sua igreja, Pedro organizou as primeiras comunidades cristãs em Roma, onde morreu martirizado. O Papa representa o seu sucessor, sendo o chefe da grande comunidade católica baseada no mandamento do amor. Os lugares destinados à liturgia católica são as igrejas. Sua magnificência expressa na alegria de ter recebido a salvação através de Jesus Cristo. São lugares onde vamos primordialmente ao encontro com Deus, falar com Ele face a face. São locais de oração. É dentro delas que geralmente se administram os sacramentos, os sinais através dos quais a graça de Cristo trabalha e se difunde. Os sacramentos da igreja são 7. O batismo, pelo qual nascemos para a nova vida. A confirmação, que é o sacramento de força na vida adulta do cristão. A Eucaristia, que é o alimento espiritual. Depois, para sanar as nossas feridas do pecado, vem o sacramento da penitência. E para nos ajudar no momento da morte e de doenças graves, vem a unção dos enfermos. E além desses, há o sacramento do matrimônio, que une um homem e uma mulher em Cristo para abrir-se à vida. E a ordem sacerdotal em que homens eleitos são configurados com Cristo para poderem servir e para que tornem mais felizes os demais. Bom dia, crianças! Bom dia! Estão prontos? Sim! E para onde vamos hoje? Para o batismo da Sara! Para o batismo de Sara. E quem é Sara? Nossa irmãzinha! E onde está Sara agora? Está com a mamãe? Sim! Sara está pronta. Vamos? Bom, vamos rápido! Vamos todos! Estamos aqui na Itália para batizar a nossa filha mais nova, Sara. Para nós é algo importante porque, através do batismo, nos convertemos em filhos de Deus e passamos a tomar parte da comunidade cristã. Sara, eu te batizo em nome do Pai e do Espírito Santo.
O sacramento do batismo é a porta através da qual uma pessoa entra na vida de fé, na comunidade cristã. Na comunidade dos crentes, um sinal de que logo irá se preenchendo de experiências e de conteúdo, à medida que a criança vai crescendo em conhecimento e aprofundando a fé cristã. Com o tempo, a Igreja Católica conseguiu desenvolver uma grande sensibilidade pela arte. Da mesma maneira que Deus se encarna em Cristo, tanto a pintura como a escultura e a arquitetura são os meios utilizados para expressar materialmente a beleza da criação. Eu gosto particularmente de uma pintura de Caravaggio que está aqui em Roma, chamada A Conversão de São Paulo. Aquele homem, caído de costas no chão, em uma posição de terror, está, por sua vez, abraçado àquele mistério e claramente Caravaggio tem um talento muito especial para a luz e a sombra. Por isso, considero esta obra particularmente poderosa. O presépio foi introduzido por São Francisco de Assis no século XIII, uma tradição que se mantém ainda hoje e que só se apresenta em cada Natal em muitas igrejas e famílias cristãs. O presépio nasceu do amor que São Francisco sentia por Jesus Cristo, que havia se feito homem, o que o impressionava muito esse mistério de Deus, o Deus rico convertido em pobre. Assim como o feito de a Virgem em ter sido tão humilde e nem sequer tinha uma casa, nenhum abrigo para dar à luz ao seu filho, o Filho do Altíssimo. Com o passar do tempo, a representação do nascimento de Cristo foi se convertendo em uma verdadeira forma de arte. Uma versão genial disso é o presépio napolitano. A fantasia popular se apoderou daquele acontecimento, o tornou próprio e estabeleceu que Jesus tinha que nascer aqui e agora. E é por ele que em um presépio napolitano se pode encontrar coisas que, sob o olhar desatento, podem ser consideradas incongruências. Se converteu em uma espécie de almanaque e, portanto, a cada ano, todos os sucessos da vida real, tanto bons quanto os maus, eram representados dentro do presépio. Para a Igreja Católica, o anúncio da palavra é um aspecto essencial de seu credo. A catequese é um processo educativo dirigido tanto às crianças como aos jovens e adultos para guiá-los até a plenitude da vida cristã. Eu gostaria que estas crianças descobrissem que Deus não é alguém que está no céu, lá longe, e sim que é um Deus que está perto de nós, a quem podemos encontrar em nossas vidas, que está perto de ti, que fala contigo. Bem, crianças, bem-vindas a este encontro, que é importante porque o que vieram fazer tem a ver com Jesus. Hoje, como sempre, vamos falar sobre qual será o Evangelho de domingo, para que tenham os ouvidos um pouco mais preparados para ouvir esta palavra, que vai acompanhá-los durante toda a vida, sempre que o desejarem, é claro. Com isso, todos saberão que sois meus discípulos, se amarem-se uns aos outros. João 13:35. Através das missões, a Igreja tenta dar um futuro melhor para milhares de pessoas necessitadas espalhadas por todo o mundo, pois, de fato, o reino de Deus destina-se a toda a humanidade. Este projeto em Dalgueda permite a realização de um depósito com um pequeno dique que recolhe de um reservatório de águas pluviais e divertentes, a água que será depois regulada e distribuída através de canalizações. As exigências particulares da vida não são apenas de pão e vinho, e sim um conjunto de interconexões humanas que tem a ver com uma boa vivência social, uma atmosfera e um entorno de justiça, de paz e de amor.
As missões, como o anúncio da palavra e ajuda aos pobres. A arte, como meio de expressão da beleza da criação. Os sacramentos, como sinais pelos quais trabalha a graça de Deus. Roma, como centro espiritual e organizacional da Igreja. A paixão, morte e ressurreição de Cristo como a verdade fundamental da fé cristã. O amor de Pedro, humilde servo de Deus que indica o caminho até o nascimento da Igreja Católica.